Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer a bolsa Alexandra. Eu escolhi esse nome porque a seguidora mais engajada do mês foi a Alexandra, aqui do canal. Então, pessoal, eu decidi que a partir de agora eu vou colocar o nome nas bolsas das seguidoras mais engajadas aqui do canal. Então, curte, comenta, compartilha bastante para o seu nome ser o nome da próxima aula aqui do canal, tá bom? Já quero aqui agradecer a Alexandra e a todos vocês que compartilham as minhas aulas, que gostam da minha didática. Quero também agradecer pelas curtidas, elogios. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, isso tem me motivado a trazer cada vez mais aulas elaboradas para vocês e eu espero muito que vocês gostem. Agora, sobre a aula de hoje, pessoal, eu trouxe essa versão no poliéster. É uma bolsa com esse detalhe aqui na frente de fivela, olha só que lindo. Ele não tem a função de fechar e abrir a bolsa, tá? Aqui eu coloquei um botão imantado, você pode pôr um zíper, olha só como ficou espaçosa essa bolsa. Já me conta aqui nos comentários o que você achou e deixa eu contar para vocês. Vocês podem utilizar a bolsa assim mais aberta, deixa eu arrumar aqui, olha só. Temos essa versão mais aberta e temos a versão dela mais retinha. E eu quero saber aqui nos comentários qual versão você prefere, tá bom? As medidas da bolsa e o peso estarão no final da aula. Como eu comentei com vocês, eu utilizei aqui um fio de poliéster, foi de 3 milímetros. Na parte de materiais da aula, eu vou falar com mais detalhes sobre a cor, a marca. Aqui vocês até conseguem alterar essa receita para o fio de sua preferência. Até um fio de malha de 25 milímetros eu indico. Porém, vocês precisam adaptar a receita. Nesse caso, vocês podem seguir as medidas em vez de seguir a quantidade de pontos que eu fiz, tá bom? Se você seguir na mesma quantidade de pontos, a sua bolsa vai ficar maior do que a minha. Combinado? Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Aproveita para compartilhar com a sua amiga, nas suas redes sociais, com quem possa se interessar nessa aula. Ela tá bem completa, fiz ela com pontos básicos do crochê, então eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir. E quando você fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram que eu vou amar ver a sua versão. Pessoal, se vocês ainda não conferiram a última aula do canal, eu convido vocês a ver depois dessa aula. Eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E caso você ainda não faça parte da comunidade Fios Tata, agora, pessoal, nós temos a opção da comunidade no pagamento por Pix ou cartão de crédito. Eu vou deixar o link na descrição. Por apenas R$ 23,99 vocês conseguem fazer parte da comunidade Fios Tata e ter acesso a mais de 20 aulas, tá bom? Fora que todo mês temos aulas exclusivas por lá. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um novelo e meio do fio poli da Fisher, que é um fio 100% poliéster. Cada novelo vem 220 metros. Eu escolhi o fio de 3 milímetros, você também consegue fazer essa bolsa no de 5 milímetros, porém a alça ela fica mais delicada no de 3 milímetros, tá? Eu escolhi a cor verde sálvia e vocês encontram o fio poli da Fisher na loja Matilda. Eu vou deixar o link na descrição e nós temos cupom de desconto. O nosso cupom é TATA, THATA, tudo maiúsculo, tá bom? Um novelo inteiro foi só no corpo da bolsa, o segundo novelo foi apenas para fazer o cordão da frente da bolsa e as alças, tá bom? Então não chega a utilizar exatamente um novelo e meio. Vou utilizar a agulha de 3 milímetros. Essa agulha aqui, gente, é muito boa, tá? Eu vou deixar o link para vocês na descrição ou aqui na sacolinha do YouTube Shopping, que é a plataforma de compra do YouTube. Você consegue comprar aqui sem sair do vídeo de forma segura, tá bom? Vou utilizar tesoura, essa tesoura que vocês tanto elogiam durante a aula. Também vou deixar o link para vocês na descrição ou aqui na sacolinha, que facilita para vocês conseguirem comprar, né? Vou utilizar 4 argolas articuláveis de 20 milímetros, 2 em cada alça de mão, tá bom? Essas argolas eu comprei aqui na minha cidade, mas eu vou deixar o link para vocês
de uma boa na descrição, tá bom? Vou utilizar um botão imantado de 18 milímetros. Você pode utilizar 2 botões ou substituir pelo zíper, se você quiser. Vou utilizar 2 pezinhos bailarina. Todos os acessórios são da Shopee, tirando a argola articulável, e eu vou deixar o link na descrição. Eu vou colocar 2 porta-alças na minha bolsa, para caso eu queira depois colocar alça de corrente. E vem com um parafusinho para você fechar aqui, tá? Vou deixar o link para vocês na descrição. E por último, mas não menos importante, a minha etiqueta personalizada, que dá todo o toque final da minha peça, também é da Shopee, a minha versão menor, de 28 por 11 milímetros, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, deixem aqui nos comentários. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 43 correntes. Caso você queira a sua bolsa maior de comprimento e de largura, você precisa ir aumentando essas correntes iniciais. Aqui, essas correntes iniciais, eu vou deixar um total de 6 correntes de cada lado para a nossa lateral e 37 correntes para o comprimento da minha bolsa, tá? Então, caso você queira aumentar, você pode aumentar uma corrente de cada lado na lateral e 2 a mais, por exemplo, no comprimento. Então, pode aumentar de 4 em 4 correntes, tá? Durante a aula, vocês vão entender o porquê que eu falei que eu separo 6 pontos para a lateral, tá? Mas tenham isso em mente, que essas correntes iniciais, elas alteram tanto o comprimento da bolsa quanto a largura, tá? Então, aqui, ó, vou fazer a minha laçada inicial e vou trabalhar 43 correntes. Trabalhei aqui 43 correntes. Deixa eu pegar aqui a minha fita. Ficou medindo 23 centímetros e meio. Então, caso você queira trabalhar com outro tipo de fio, você consegue seguir as medidas que eu estou passando, tá bom? Então, feito aqui as nossas correntes, vamos virar o nosso trabalho. Vou pular essa primeira ondulação, vir na segunda, tá vendo? Nós vamos trabalhar nesses gominhos que temos atrás de cada corrente. Então, pulo o primeiro gominho, entro no segundo. A minha corrente permanece aqui, olha. E vou trabalhar um ponto baixo em cada ondulação. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos aqui, ó, na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar desta forma, um ponto baixo em cada ondulação, até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei um ponto baixo em cada ondulação, eu fico com um total de 42 pontos, porque nós pulamos a primeira ondinha aqui inicial, o primeiro gominho, tá? Então, eu fiquei com um total de 42 pontos, e até a parte que eu for fazer a base da minha bolsa, eu tenho que ter 42 pontos em todas as carreiras, tá bom? E para você saber aonde é um ponto, ó, é nessas 2 alcinhas. Então, ó, aqui é um ponto, aqui é o segundo ponto, aqui o terceiro. Então, precisa ter essa noção, tá bom? Para você não fazer com que a sua peça não suba reto. Finalizou a carreira, vamos fazer uma corrente. Vou tirar aqui a minha agulha, eu vou entrar aqui no primeiro ponto, aqui por cima, ó. Desta forma, pego essa pontinha de fio e passo aqui pra cima, pra ir escondendo ela. Viro o meu trabalho. E agora, pegando apenas nas alcinhas de trás, vamos voltar trabalhando ponto baixo. Então, entra aqui na alcinha de trás, bem aqui onde está esse pedacinho de fio, e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, pegando apenas na alcinha de trás, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha para já ir escondendo ele, e faço ponto baixo.
Vamos no próximo ponto, pegando apenas na alcinha de trás e faço ponto baixo. Vamos então seguir desta forma até chegarmos no último ponto. Trabalhei aqui, pessoal, olha, um ponto baixo em cada ponto, cheguei no último ponto, vamos trabalhar ele juntos, olha. Então, nosso último pontinho, vamos entrar aqui pegando na alcinha de trás e faço um ponto baixo. Sempre que finalizou a carreira, você faz uma corrente, vira o seu trabalho, vamos entrar na alcinha de trás e agora também entramos na alcinha de baixo. Então, a gente pega em duas alcinhas, pega o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo, pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo, pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Vamos seguir trabalhando desta forma por todos os pontos. Fiz aqui um ponto baixo em cada ponto, olha, aqui você já visualiza o padrão que vai se formar na nossa peça. E vamos trabalhar o último ponto juntos. O nosso último ponto, eu entro nessa alcinha aqui que fica mais escondida e nessa de baixo. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixo. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e a partir daqui a gente só vai seguir esse padrão. Esse padrão, ele se chama ponto baixo duplo. Então, eu entro na alcinha de trás e entro na alcinha de baixo. Pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e trabalho ponto baixo. No próximo ponto, entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e trabalho ponto baixo. Você vai seguir esse padrão até alcançar a altura que você quer para a sua peça. E não se esqueçam, aqui o último ponto é sempre essa alcinha mais escondida e essa de baixo, tá bom? Não é essa com essa, por exemplo, que muitas meninas confundem. Então, é essa com essa daqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até alcançar a altura que eu desejo e mostro pra vocês. Trabalhei aqui, pessoal, algumas carreiras. Como eu falei pra vocês, eu não conto quantas carreiras eu estou fazendo nesse padrão, apenas vou subindo até o tamanho que eu quero. Então, aqui de altura está medindo 13 centímetros e meio de altura e de comprimento 26. Lembrando que, como eu falei para vocês, 6 pontos desse lado e 6 desse serão da lateral, né? Então, a nossa bolsa vai ser mais ou menos assim, ó. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de ponto, só que em vez de eu pegar apenas na alcinha de trás e na alcinha de baixo, nós vamos entrar nas duas alcinhas aqui em cima e pegar essa alcinha de baixo. Tá vendo? E faço ponto baixo. No próximo ponto, eu vou entrar nas duas alcinhas, entro na alcinha de baixo, pego o fio que vem do novelo e faço ponto baixo. Por que que nós vamos fazer isso? Para tirar essa diferença que tem aqui de nível, tá vendo? Olha. Daí os dois lados ficam iguais, ó. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas, entro na alcinha de baixo e faço ponto baixo. E vamos fazendo isso por todos os pontos até o final da carreira. Trabalhei aqui mais uma carreira, então, com esse novo padrão. Olha só como que ficou. Tá vendo? Os dois lados ficam bonitinhos, sem nenhum relevo. E aqui eu vou falar pra vocês quantos gominhos eu tenho desses daqui, ó. Pra vocês saberem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deixa eu ver se esse lado também é 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Desse lado é 15, tá? É só vocês verem aqui, ó. Aqui
temos a primeira carreira de pontos baixos. Então, 15 gominhos desse lado, 16 desse daqui, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho, e nós vamos fazer aqui a parte da base da nossa bolsa. A base, ela precisa ter a altura no mesmo tamanho aqui de comprimento dos 6 pontos que nós vamos deixar para a lateral. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ponto baixíssimo nos 6 primeiros pontos, pegando apenas na alcinha de trás aqui, ó. Entro na alcinha de trás, fico com 2 alcinhas na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Vamos no próximo ponto, pego apenas na alcinha de trás, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, entro somente na alcinha de trás, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Eu já fiz aqui 3 pontos baixíssimos, 1, 2 e 3. 4, 5 e 6. Pronto. São esses 6 pontos que serão a nossa lateral, ó. Tá? Agora, a gente volta a trabalhar ponto baixo, pegando apenas na alcinha de trás. Entro aqui na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Entro no próximo ponto na alcinha de trás, faço ponto baixo. Vamos trabalhando um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás, até chegarmos aqui e deixamos 6 pontos sobrando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos trabalhar ponto baixo pegando na alcinha de trás até esse ponto aqui, tá bom? Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui os pontos, deixei os 6 últimos sobrando. E aqui, quanto mais largo você quiser a sua bolsa, mais você precisa ter de pontos aqui, ó, do início e do fim. Você pode aumentar nas correntes iniciais, mas o que você precisa levar em consideração? Que teremos 2 igual a esse. Então, a nossa lateral, ela vai ter 12 pontos, vai ser 6 desse lado e 6 do outro. Então, você precisa fazer de uma forma com que fique harmônico, tá? Não fique desproporcional na sua peça. Então, no final da aula, vocês vão perceber como que funciona, como que é a base, como que é a lateral, mas o que eu te indico é que você tome cuidado com essa questão dos pontos. E se você quiser que a sua bolsa seja mais comprida e menos larga, você pode fazer aqui, por exemplo, só com 4 pontos baixíssimos e começa essa sequência e deixa 4 pontos sobrando aqui, tá bom? Então, fica muito ao seu critério. Agora, eu vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho e volto fazendo ponto baixo duplo. Pego na alcinha de trás, pego na alcinha de baixo e faço ponto baixo. No próximo ponto, pego na alcinha de trás, pego na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Então, aqui, pessoal, agora é o mesmo padrão que nós já fizemos no corpo da bolsa. Eu vou fazer ponto baixo duplo até o último ponto, lembrando que o último ponto é esse daqui, ó. Tá? Você tem que deixar os 6 aqui sobrando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, é somente até aqui que você vai fazer ponto baixo duplo. Trabalhei aqui a minha segunda carreira, faço uma corrente, aí ficou sobrando aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Viro o meu trabalho e volto fazendo ponto baixo duplo em cada ponto por toda a nossa carreira. Aqui você vai fazer essa sequência de ponto baixo duplo até alcançar o tamanho aqui da largura. Como que você vai medir? Você pode pegar aqui, ó, tá vendo, ó? Então, ainda estamos aqui no começo. Então, você vai fazer até completar toda essa lateral dos pontos que nós deixamos sobrando. Então, é só você dobrar aqui e ir vendo se já tá no tamanho que a gente precisa. Então, eu vou fazer aqui a mesma sequência de ponto baixo duplo e mostro para vocês. Pessoal, trabalhei aqui até o tamanho que precisava, mas para vocês entenderem, não se perderem que eu estou explicando desta forma. Vejam bem, ó. Eu fiz aqui, preencheu, tá vendo? Só que vocês se recordam que eu falei para vocês que vão ser 2 lados igual a esse daqui, 6 e 6.
terão 12 pontos na nossa lateral. Então, eu fiz aqui, certo? Desse tamanho. Vamos medir aqui para ver o tamanho que ficou, ó. Então, contando que a gente fez, ó, começando por... Deixa eu ver aqui certinho. Por essa carreira aqui, ó. Então, ficou com aproximadamente 4 centímetros. Agora, nós temos que fazer mais 4 centímetros. Por quê? Porque depois vai virar outra lateral como essa, tá? Então, eu falei para vocês fazerem agora, até chegar nesse tamanho. E eu voltava com vocês justamente para explicar sobre isso, tá? E essa parte aqui vai ser a base da nossa bolsa, olha. Então, vai ficar assim, ó. Tá vendo? A nossa bolsa já está tomando forma. Olha só que linda. E agora, então, eu vou seguir aqui, fazendo carreiras de ponto baixo duplo até dar 8 centímetros dessa base, tá bom? Trabalhei aqui, pessoal, até chegar em 7 centímetros e meio. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, chegamos em 7 centímetros e meio. Vamos fazer mais uma carreira para dar 8 centímetros. Só que aí nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos a última carreira aqui. Então, eu entro nessas duas alcinhas e entro na alcinha de baixo. E faço ponto baixo. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas em cima. Entro em uma alcinha embaixo. E faço ponto baixo. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas em cima, entro na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Vamos seguir desta forma por todos os pontos. Trabalhei aqui ponto baixo por toda a nossa carreira. E agora sim, ficou medindo 8 centímetros, tá? Agora, nós vamos fazer... Aqui nós tínhamos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu vou trabalhar 7 correntes, porque a gente tem que fazer agora a outra parte como essa, tá? Então, eu vou fazer 7, porque como a gente pula a primeira ondulação, vai ficar com 6 pontos, tá? Que é a quantidade que precisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viro o meu trabalho e pegando apenas na alcinha de cima, pulo a primeira corrente, vamos aqui na segunda, pegando apenas na alcinha de cima, eu faço ponto baixo. No próximo ponto, entro na alcinha de cima, né, e faço ponto baixo. Na próxima corrente, entro na alcinha de cima e faço ponto baixo. Já fiz aqui 3 pontos baixos. Vamos na próxima corrente na alcinha de cima, faço ponto baixo. No próximo, também. No próximo, também. Vamos ver aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás, tá? Segue trabalhando um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás, e quando chegarmos no último ponto, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, e agora nós temos que fazer as 5 correntes, 5 não, me desculpem, as 7 correntes, igual nós fizemos aqui, para ficar igual desse lado, tá bom, ó? Olha só. Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Viro o meu trabalho. E volto aqui, ó. Pulo a primeira corrente, vamos na segunda, pegando apenas na alcinha de cima e faço ponto baixo. Na próxima corrente, na alcinha de cima, também faço ponto baixo. Na próxima, também, já fizemos 3 pontos baixos. 4, 5,
e 6. Olha só, 6 pontos baixos. O 7º ponto baixo precisa dar aqui no ponto baixo, no último que nós fizemos na carreira anterior. Já aqui a gente volta a trabalhar pegando na alcinha de trás e na alcinha de baixo. E faço ponto baixo. No próximo ponto, entro na alcinha de trás, entro na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Vamos então seguir trabalhando ponto baixo duplo por todos esses pontos baixos. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, olha, onde eu fiz o último ponto baixo. E aqui, pessoal, eu não vou pegar nessas duas alcinhas, tá? Aqui nessa carreira eu ainda continuo trabalhando pegando apenas na alcinha de trás. Eu não gosto do resultado que fica pegando com essa alcinha aqui, tá? Então, pegando apenas na alcinha de trás, pegando em apenas uma alcinha, eu sigo trabalhando ponto baixo em cada ponto. Ó. Pronto, faço uma corrente, viro meu trabalho e a partir daqui, sim, nós vamos trabalhar ponto baixo pegando na alcinha de trás e na alcinha de baixo. E fazendo o ponto baixo duplo. No próximo ponto, pego na alcinha de trás, pego na alcinha de baixo e faço o ponto baixo duplo. E você vai seguir trabalhando ponto baixo duplo até chegar aqui. Chegando aqui, você faz pegando apenas na alcinha de trás, tá? Não pega nas duas alcinhas. Faz uma corrente, vira o seu trabalho e aí sim fica trabalhando ponto baixo duplo em várias carreiras até alcançar o mesmo tamanho que essa parte aqui. Então, a partir de agora, eu vou subir as carreiras e mostro para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, algumas carreiras, tá? E agora, nós vamos trabalhar a última carreira para tirar esse degrau que nós temos aqui, tá bom? Então, eu finalizei aqui com uma corrente, vou virar o meu trabalho e volto trabalhando ponto baixo, pegando nas duas alcinhas de cima e na alcinha de trás, assim como eu ensinei nas outras carreiras, tá bom? Para que todos os lados fiquem igual. Então, fiz aqui um ponto baixo, vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas de cima, entro na alcinha de baixo e vou trabalhar um ponto baixo. Vamos seguir desta forma por todos os pontos. Pronto, pessoal, já fiz aqui o corpo da minha bolsa, finalizei a carreira. Aqui, olha, fiz uma corrente, tá? E agora, nós vamos começar a fechar a nossa bolsa. Como que nós vamos fazer? A primeira coisa é definir que lado vai ficar para fora e que lado vai ficar para dentro. Essa minha parte vai ficar para fora, então eu vou fazer o seguinte, tiro aqui a agulha, olha. Por enquanto, não corto o fio, tá? Vamos primeiro marcar a bolsa. Então, aqui, olha, eu vou juntar ponta com ponta e vou prender com o marcador. Se você não tiver marcador, pode ser um fio, qualquer coisa só para segurar aqui, tá? Prende aqui. Aqui também. Aí, aqui, você vai fazer o seguinte. Prendeu aqui com esse, desce o seu marcador e prende aqui embaixo. Não precisa ser tão centralizado agora, porque na hora da costura, a gente ajusta isso, tá? É só pra gente ter uma ideia de como que vai ficar. E a mesma coisa do outro lado. Vamos prender aqui. E aqui também. E prendo aqui embaixo. Pronto. Só pra gente ter uma ideia de como vai ficar a bolsa, depois a gente arruma. Para fazer a costura, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro, se você não tiver, pode usar de crochê. E agora, vamos pegar aqui o fio e vamos separar uma parte para a costura. Separei meu fio, corto, e aqui você vai puxar ele.
Pode puxar ele todo. Deixa eu pegar aqui a minha agulha de tapeceiro. Vou passar meu fio, deixa só eu queimar já a ponta, porque ele desfia bem fácil, né? Pronto. Aí, pronto. Agora, vamos tirar aqui o primeiro marcador. E agora, você leva seu fio para o outro lado, pegando só em uma alcinha. Puxa o fio e puxa muito bem, tá? Agora aqui desse lado, olha, eu entro em uma alcinha desse lado e entro em uma alcinha do outro lado. E eu falo que você tem que puxar muito bem, porque é isso que vai segurar a sua lateral, tá? Agora aqui, eu entro em uma alcinha desse lado, uma alcinha do outro lado e puxo o meu fio. Puxa muito bem. Mantém retinho. Entro desse lado em uma alcinha, entro em uma alcinha do outro lado e passo meu fio. Tenta fazer isso em pontos bem próximos, tá? Ó, vamos no próximo ponto, pego uma alcinha desse lado, uma alcinha desse lado e puxo meu fio, tá vendo? É bem simples essa costura. O que você precisa se atentar é se você tá puxando bem aqui, ó, quando você termina de passar o fio. Então, vamos seguir desta forma até ter costurado toda a lateral. Chegando aqui, olha, eu volto para costurar com vocês. Costurei aqui toda a primeira parte da minha lateral, agora temos essa parte aqui para costurar. Nosso fio tá aqui no meio e ele precisa estar na ponta para a gente começar essa costura. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu pego o meu fio e eu vou passar dentro dos pontos aqui, olha, com o auxílio da agulha, até chegarmos ali na ponta, para fazermos a mesma costura que já estamos fazendo nessa lateral, olha. Então, cheguei aqui na pontinha. Pronto. Agora, eu venho aqui, olha, e pego uma alcinha desse lado e uma alcinha na base. E passo meu fio. Agora aqui, ó, pego uma alcinha na base e uma alcinha na lateral. E puxo meu fio. Da mesma forma, puxa muito bem. Vamos no próximo ponto, pego uma alcinha desse lado e puxo o fio. Então, vamos fazer desta forma até fechar toda essa parte da lateral. Prontinho, já costurei toda aqui a minha lateral. Olha que legal como fica por dentro e aqui fora. Sobrou bastante fio, agora é só a gente passar ele por dentro dos pontos e queimar a ponta. Então, eu venho aqui, eu gosto muito de sempre arrematar na lateral e, se possível, na parte interna. Então, aqui, por exemplo, ó, eu passei por alguns pontos, certo? Puxo bem e passo meu fio aqui pra dentro. Feito isso, até vou soltar aqui para facilitar o meu acesso. Eu vou cortar esse fio e vou queimar ele aqui para dentro. Agora é só amassar. Aí fica assim o arremate lá dentro, ó. Agora vamos repetir a mesma coisa desse lado. Aí você pode falar, Tata, como que eu vou repetir a mesma coisa desse lado se não tem fio igual do outro?
Não tem mistério, vou mostrar pra vocês, olha. Vou pegar aqui meu fio e vou passar aqui por dentro dos pontos. Vamos passar ele para sair aqui na pontinha. Ó. Puxa seu fio, deixa a pontinha ali, ó. Você vai queimar ela bastante. Queimou bem. Puxa ela aqui para dentro. Pronto. Agora, vamos passar ele aqui pelo gominho. Tiro aqui esse marcador. E passo ele aqui para esse lado. Aqui a gente repete a mesma costura que fizemos do outro lado. Então, eu pego uma alcinha desse lado, uma alcinha desse lado aqui e vamos costurando. Então, aqui você repete a mesma costura, tá? Eu vou fazer aqui e daí eu volto com vocês. Costurei a outra lateral, ficou assim, olha só. E agora, nós vamos aplicar os acessórios. Eu vou começar pela bailarina, o pezinho, né? E o porta-alça, olha só. O porta-alça, você faz o seguinte, você pega essa parte do parafuso e você vai passar aqui na lateral pelo crochê. O máximo que você conseguir aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra quê? Pra você conseguir encaixar essa parte aqui. Roda um pouquinho, peraí. Vou encaixar aqui. Venho com uma chave. A minha é essa daqui, gente, não tem nenhuma numeração, ó. Coloca aqui. E você tem que fechar na alça, ó. Na alça não, desculpa, no porta-alça, né? Pronto, já arrumei aqui, ó, os dois porta-alças, alinhei. Fica bonito, mas tem que ter cuidado na hora de aplicar, tá, gente? Pra ficar bem firme. Agora, vamos para a aplicação das bailarinas. Eu vou colocar uma aqui. Vamos apenas posicionar por enquanto para ver se vai ficar do jeito que nós queremos. Uma aqui. Deixa eu ver, acho que... Aí, ó, 1, 2, 1, 2, 3. Então, aqui nessa mesma linha, 1, 2, 3. Ó. Vamos ver. Acho que eu gostei. Aí, o que que nós fazemos? Entramos aqui e com o auxílio de um alicate, a gente vai abrir essas garrinhas e prender no crochê, na própria base da bolsa. De um lado e do outro. Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Uma pra cada lado. A mesma coisa do outro lado, ó. Aí fica assim aqui embaixo e por dentro fica como eu mostrei os dois lados, tá? Agora, vamos aplicar o botão imantado e a nossa etiqueta. Ó, vamos aplicar então a etiqueta. Primeiro, vamos escolher qual lado vai ficar pra frente.
e qual lado vai ficar para trás. Essa parte minha vai ficar para trás e essa para frente, tá? Aí eu venho aqui com a minha etiqueta, centralizo o quanto eu conseguir. Olha, nossa, gente, a etiqueta dá um charme na peça. Agora eu venho aqui com a plaquinha que vem junto. E agora eu fecho a garrinha na plaquinha, ó. Pronto. Olha só que lindo. Arruma se ficou tortinho. Agora sim vamos aplicar o botão. Para aplicar o botão, pessoal, eu vou utilizar linha de nylon, linha transparente, como algumas pessoas conhecem, linha invisível. Eu não tenho nenhuma dica para passar para vocês, eu inclusive nem gosto de costurar o botão, para ser bem sincera. Mas como que eu faço? Eu entro aqui no primeiro furo do meu botão e eu começo sempre pela parte mais fina, tá? Passo aqui para fora, volto no mesmo furo, no primeiro furo, levo para fora, volto aqui para dentro, no mesmo furo ainda, tá? Trago aqui para fora, volto no mesmo furo e passo aqui para fora. Repito isso até sentir que ficou bem firme. Eu passei aqui umas 4 vezes. Desço aqui a minha agulha para o próximo furo. E vou costurar os 4 furos desse jeito. E o outro lado também. Então, eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Acessórios aplicados, etiqueta, o botão ficou assim, olha. O espaço interno. Agora, nós vamos fazer as alças de mão. E antes, eu queria mostrar para vocês que essa bolsa você consegue usar de 2 formas. Ela assim, mais retinha, né, mais quadradinha. Ou você pode dobrar aqui, essa parte de cima. Arruma aqui, você também consegue utilizar ela assim. Então, você tem 2 bolsas em uma, tá? Agora, então, vamos fazer a nossa alça de mão. E já comenta pra mim se você prefere ela aberta assim ou fechadinha, retinha, tá? Conta aqui pra mim como que você prefere. Vamos iniciar aqui a nossa alça e nós vamos fazer 2 igual a esse daqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou iniciar fazendo uma laçada inicial, mas eu não faço ela apertada, tá? Então, eu faço aqui a minha laçada inicial, tá vendo aqui, ó? E puxo só um pouquinho pra fechar. Pronto. Agora, você vai entrar nessa alcinha aqui da laçada inicial, pega o fio que vem do novelo, passa por essa laçada, fica com 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Agora, você vai entrar nessa alcinha aqui e nessa daqui. 1 e 2. Pego o fio que vem do novelo, passo por essas 2 alcinhas, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Viro o meu trabalho e agora você entra nessas 2 alcinhas aqui da lateral. 1, 2. Pego o fio que vem do novelo, passo por essas 2 alcinhas, fico com 2 alças na agulha, tiro as 2 de uma vez. Viro o meu trabalho, aqui você já pode puxar aqui essa laçada inicial para fechar.
Agora, entro aqui nessas duas alcinhas da lateral, pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Viro o meu trabalho, entro nas duas alcinhas da lateral, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente, fico com duas alças na agulha, tiro as duas de uma vez. E agora você vai repetir esse padrão até alcançar o tamanho que você deseja para a sua alça. Então eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, até o tamanho que eu queria. Ficou medindo 29 centímetros e meio. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Isso mesmo, 29 centímetros e meio. Aí o que você vai fazer? Você vai cortar o seu fio e vai repetir a mesma coisa com outra alça, tá vendo? Olha. Então aqui, ó, eu cortei o meu fio e passei ele aqui por dentro dessas duas alcinhas. Deixei ele aqui. Agora, nós vamos unir estas duas alças. E como que nós fazemos isso? Da seguinte forma. Temos aqui as duas alças, eu coloco ponta com ponta, e tá vendo essas alcinhas que nós temos na lateral? Nós vamos pegar em cada uma e trabalhar ponto baixíssimo. Então, eu começo aqui, ó, por essa que eu já tenho na agulha. Então, eu entro nessa alcinha, entro na alcinha de cima, aqui, ó, nessa alcinha do lado, na verdade, desculpem, nessa alcinha do lado. Aí você pega o fio que vem do novelo, tá vendo que você ficou com 3 alças na agulha? Você pega o fio que vem do novelo e passa dentro das 3. Vamos aqui no próximo ponto, entro nessa alcinha na lateral, entro na alcinha da lateral da outra alça, pego o fio que vem do novelo, passo por todas essas alcinhas e por essa também que já está na agulha. É só ponto baixíssimo. Entro aqui no próximo ponto, na alcinha do lado aqui, entro do outro lado na alcinha do lado, pego o fio que vem do novelo, passo por todas essas alcinhas e passo dentro da alcinha que está na agulha. É assim que nós vamos trabalhando ponto baixíssimo, pegando em uma alcinha de cada lado, para costurar e unir essa alça. Fica bem resistente e fica um trabalho muito bonito, olha só. Então, agora é só seguir desta forma até costurar toda a sua alça. Prontinho, pessoal. Fiz aqui a costura toda em ponto baixíssimo. Olha que bonito que fica essa alça, gente. E fica uma alça bem resistente, tá? Bem firme. Ela, depois de costurada, vamos ver se ela deu uma esticada aqui. Não, continua com a mesma medida, tá? Agora eu vou cortar aqui o fio, puxo aqui, e essas pontas a gente vai passar por dentro dos pontos e vamos queimar para fazer o arremate, tá? Então, pode fazer isso com todas as pontas. Essas aqui, essas 3 que estão aqui. E também essa que tá aqui sozinha, tá? Estou aqui com as 2 alças e agora nós vamos aplicar as argolas articuláveis, ó. E depois a gente aplica na bolsa. Então, eu venho aqui na pontinha e passo pelos pontos. Tá vendo? Ó, fica assim. E na outra ponta, a mesma coisa. Ó. Agora, vou repetir a mesma coisa com essa alça. Alças prontas. Agora, é só fazer a aplicação na bolsa. Então, venho aqui. Eu vou pular aqui, deixa eu ver. 1, 2, vou vir
Na terceira carreira, aqui ó, nessa terceira parte, e vou prender aqui por uns 3 pontos, para ficar bem firme, tá? Ó, deixa eu ver se eu gostei da altura, se não tá muito distante. Não, acho que ficou bom. E aqui é a mesma coisa, ó. Aí da plaquinha até ali, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu venho aqui e prendo. Por 3 pontos. Ó, fica assim. Se você quiser, pode colocar mais para baixo, tá? E aí, ó, você pode usar assim que também fica lindo. Aqui, pessoal, você pode usar a sua alça tanto assim, quanto colocar essa parte para fora, tá? Fica ao seu critério. Agora eu vou aplicar a alça do outro lado. Para fazer aqui a tira da fivela, aquele detalhe da frente, eu trabalhei aqui 51 correntes, que ficaram medindo 29 centímetros. Deixa eu pegar aqui a bolsa para mostrar para vocês, olha. Então, eu peguei aqui e fiz de um tamanho que pegasse metade até a outra metade, tá vendo? Aqui no caso da minha deu 51 correntes, tá? Agora eu vou virar as minhas correntes e vou trabalhar um ponto baixíssimo atrás de cada ondulação. Pulo a primeira ondulação, venho na segunda, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Entro no próximo ponto, na próxima ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Entro na próxima ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar um ponto baixíssimo em cada ondulação por toda a carreira. Trabalhei um ponto baixíssimo em cada ondulação, aqui em cada gominho, né, que nós temos atrás de cada corrente. Vamos finalizar a carreira com uma corrente, viro o meu trabalho e pegando apenas na alcinha de trás, eu vou voltar trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto. Eu fiquei com um total de 50 pontos e em todas as carreiras eu preciso ter 50 pontos baixíssimos. Então, eu sigo aqui trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás. Trabalhei pontos baixíssimos pela minha segunda carreira, faço uma corrente, viro meu trabalho e volto trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás. Essa é a minha terceira carreira. Eu vou completar ela, fazer uma corrente, virar o meu trabalho e voltar trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás pela minha quarta carreira. Então, eu vou fazer aqui a terceira e a quarta e volto com vocês, tá bom? Fiz aqui, pessoal, o total de 4 carreiras de pontos baixíssimos. Ficou medindo 27 centímetros de comprimento por 2 de largura, tá? E aí, a gente vai colocar uma pecinha que eu acabei esquecendo de comentar na parte dos materiais. Isso daqui é uma fivela, pessoal. Só que eu perdi a parte que estava aqui no meio, tá? Que é um ferrinho assim. Eu vou utilizar assim mesmo, tá? Mas se o seu tiver o ferrinho, você pode deixar com ele também. Esse daqui é tipo aqueles reguladores de alça, sabe? Que lembra realmente uma fivela de cinto. Enfim, eu tirei ela de uma alça que eu tinha, muito antiga, de couro de regulagem. E aí foi aí que eu perdi essa partezinha aqui. Vou procurar algo similar, vou deixar o link para vocês na descrição, tá bom? Esse meu, ele tem 25 milímetros, né, 2,5 centímetros por 2, tá bom? E aqui é bem simples para colocar, vamos finalizar aqui primeiro.
Para fazer aqui a costura, a gente corta um pedaço do fio, puxa. Agora eu pego aqui, passo o crochê aqui pra cima, trago aqui, ó, esse ferrinho mais pra trás pra abrir espaço e eu passar o crochê pra baixo de volta. Ó, vai ficar assim. Tá vendo? Essa parte aqui, pessoal, como eu falei, ela é só um detalhe, tá? Então, ela serve mais para fins decorativos do que tem uma utilidade. Não tem uma utilidade, não é para fechar a bolsa, não é para deixar mais apertada, tá? Ó. E fica assim. Fica um charme muito fofo e bem delicado, tá? Agora, vamos aplicar na bolsa. Pessoal, para costurar na bolsa, eu decidi que eu vou costurar com a linha de nylon, a linha transparente, essa daqui, tá? Eu ia costurar com o próprio fio, com o próprio fio de poliéster, mas eu desisti. Mas caso você queira, pode estar utilizando o fio de poliéster, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é esconder a pontinha desses fios aqui, para poder queimar. E depois, sim, a gente costura, tá? Ó. Aqui. Aí, pego essa aqui. Queimo. Não tem problema ficar assim, ó, porque a gente vai costurar, tá, gente? Então, vai esconder essa parte aqui. Deixa eu já pegar aqui a minha linha de costura. E também a nossa bolsa. Para iniciarmos essa costura, olha. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou pegar aqui o marcador, vou colocar aqui na pontinha e vou colocar aqui no ponto, na bolsa, no corpo da bolsa. Tenta colocar mais ou menos assim no meio, para não ficar nem tão para cima e nem tão para baixo, tá? Então, aqui. E aqui. Ó. Agora, deixa eu pegar aqui a minha linha. Venho aqui, ó, no corpo da bolsa. E entro também nessa tira que nós fizemos. Deixa só eu arrumar aqui, pessoal, para não ficar abrindo, né? Senão vai ficar feio. Pronto. Venho aqui na bolsa. Deixa eu puxar aqui. Aí eu venho aqui na tira que nós fizemos. E puxa bem, tá? Entra aqui na bolsa. Entra aqui na tira. E costura. Então, essa vai ser a costura que nós vamos fazer por toda essa tira. Por toda ela não, né? Por toda essa ponta aqui da tira. Eu vou costurar aqui, daí eu volto para arrematar com vocês. Costurei aqui, pessoal, toda a tira. Essa parte aqui vai ficar soltinha, né? O que é normal. Aí, para arrematar, eu faço assim, ó. Eu passo a minha agulha por um pouquinho do crochê.
Deixa só eu arrumar aqui. Daí aqui, ó, essas duas partes da linha a gente segura pra não descer toda, tá? Aí aqui dentro a gente passa 3 vezes a agulha. 1, 2 e 3. E puxo o fio. Puxo a linha, corto e tá pronto. Temos que repetir a mesma coisa desse lado. E eu vou dar um jeito também de prender essa parte aqui que vem a fivela, porque eu não quero que ela fique assim, ó, sambando, tá vendo? Então, primeiro eu vou costurar o outro lado da tira, essa outra pontinha aqui, aí eu volto com vocês pra gente costurar aqui, tá bom? Pronto, pessoal, costurei aqui os dois lados. E agora, eu vou prender aqui esse daqui, ó. Então, primeiro eu vou abrir aqui a bolsa pra facilitar. Daí, pra costurar aqui, primeiro que eu tenho que centralizar aqui essa fivela, que eu acho que ela tá um pouquinho torta. Aí, acho que agora sim tá certo. E aí, a única diferença é que aqui, ó, eu entro na tira e eu entro na bolsa. Ó. Daí, volto aqui, saio da bolsa pra tira. Volto na tira e entro na bolsa. Da bolsa, volto pra tira. Desculpa, gente, acabei de ver que tava fora de ângulo. E entro da tira na bolsa. E volto aqui pra fora. Agora a gente arremata. Então, entra aqui em um pedacinho do crochê. O fio que vem aqui, ó, a linha, ó. Estou segurando aqui, tá vendo, ó? E aqui dentro eu vou passar 3 vezes a agulha. 1, 2, 3 e puxo bem. Fiz isso desse lado, agora eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Bolsa finalizada, pessoal. Olha só o resultado, que incrível que ficou. Que bolsa maravilhosa, que elegância que ficou essa peça. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Olha isso, sobrou quase o novelo inteiro do segundo novelo. Deixa eu explicar para vocês no que foi utilizado o segundo novelo, por que eu abri. Na última carreira do corpo, eu utilizei do segundo novelo para fazer essa tira também e para fazer as alças, tá bom? Então, foi para isso que eu utilizei o segundo novelo. Você consegue até fazer alguma outra bolsa com essa sobra de fio. Eu não chamaria nem de sobra, né? Vamos pesar aqui a bolsa, pessoal, para ver o peso que ela ficou. Ficou pesando 415 gramas, pessoal, já com os acessórios. Olha só como ficou leve, né? E vamos pegar aqui as medidas finais também, para sabermos o tamanho que ela ficou. Ó, deixa eu pegar aqui a minha fita. De comprimento, eu vou apertar aqui para medir para vocês assim, tá? De comprimento, aqui em cima ficou medindo 26. Aqui embaixo, na base, ficou com 19,5 de comprimento por 9 de largura e 14 de altura. Me conta aqui nos comentários se você prefere a bolsa aberta ou se você prefere a bolsa mais retinha assim. Já me conta aqui.
E eu quero muito saber o que você achou do resultado final da nossa aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E não se esqueça de me marcar lá no Instagram quando você fizer a sua. Eu tenho certeza que você vai amar. E já me conta aqui nos comentários qual detalhe dessa peça que te chamou mais a atenção. Aproveita agora que a aula finalizou para conferir outras aulas aqui do canal. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.